Olá, bom dia. Estamos iniciando mais um programa Pense Bem, ao vivo pela Imagem TV. E você também me acompanhando pela Rádio 101 FM e a Rádio Dance Machine. Sejam todos bem-vindos ao programa de hoje para um bate-papo muito legal sobre saúde. Aliás, eu tenho priorizado médicos aqui para falar sobre saúde e prevenção, que é muito importante. E hoje eu recebo o Dr. Caio Munhoz de Paula, cardiologista, mais direcionado ao esporte. Vamos entender um pouco essa especialidade em 2 minutinhos após os comerciais. Até já. É hora de pagar menos. No Miatã é tempo de economizar. Segunda e terça, compre e pague com cheque para 60 dias. Quarta, pague menos no açougue. Quinta e sábado, feirão de frutas e verduras. No fim de semana, tudo para deixar mais gostoso o churrasco com a família. É hora de pagar menos. É dia de Miatã, que está presente nos melhores momentos da sua vida. Pizzaria Benevenuti, onde preço e qualidade caminham juntos. São mais de 50 deliciosos sabores de pizza assadas no forno a lenha. E você recebe no conforto da sua casa sem taxa de entrega. Pizzaria Benevenuti, telefone 99969-7292 e 3222-0505. A Clínica Anime, unidade de tratamento oncológico, está situada no 3º andar do edifício Anime, em Lages. Com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas Dr. Pedro Ervin Specht Schurman e Dra. Maite de Liz Vassen Schurman. A Anime tornou-se referência, atuando na pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Anime, qualidade de vida construímos com você. Ah, então você usa drogas. Mas é só de vez em quando, você diz. Tudo bem, mas você usa drogas e vive reclamando da violência, porque acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se liga. 7 em cada 10 assassinatos que acontecem nesse país estão diretamente ligados ao tráfico de drogas. Roubo de carros, assalto a bancos, guerras de gangues, morte de inocentes, tá tudo ligado. E tem tudo a ver com a droga que você compra. Mas o pior é que você sabe disso. Então fica combinado assim. Ou você para com as drogas, ou para de fingir que não tem nada a ver com isso. E aí? Qual vai ser a sua escolha? Estamos de volta. Agora sim apresentar o meu convidado aqui, Dr. Caio. Tudo bem, Caio? Tudo bem. Bom dia, agradeço o convite. Seja bem-vindo a esse bate-papo muito gostoso. Vamos falar da sua especialidade. Primeiro vamos falar da pessoa do Caio, né? Antes de iniciarmos o programa, conversando um pouquinho com o Caio, ele me contou, até brinquei com ele, Caio, mas levantos. Aí ele disse, brincadeira, que parece que ele tem um irmão gêmeo. Conta essa história. Eu tenho um irmão gêmeo e chama-se Killian, mas Killian, olha só. E é uma brincadeira já de infância, que é o Caio e o Levantos. O Caio e o Levantos. A gente já ouviu muito. Muito. Mas o teu pai, tu escolheu esse nome, tua mãe, como é que foi? Olha, não tem uma razão específica. Assim. O Killian era um amigo do meu pai. Mas Caio, não, na verdade todos os irmãos lá são com K. Então acho que foi acabando. Nós somos os últimos dos 6, então acho que acabou um pouco as ideias e aí ficou. Mas ficou legal. Eu sei porque o meu nome é um nome diferente. Lauvir também não é um nome muito comum. E o meu pai, o nome também foi uma homenagem a um amigo dele, de Florianópolis, na época, Lauvir Barcelos, aí ele colocou o meu nome. Depois eu entrevistei o Lauvir Macarini, um juiz, já aposentado, e ele, até o doutor Lauvir Macarini me contou a origem do nome Lauvir. A combinação de Lauro e Virgínia. Lau de Lauro e Vir de Virgínia. Eu não sabia disso, mas ele pesquisou. E então o nome Lauvir vem de Lauro e Virgínia, uma combinação de nome. Bacana, né? Bacana. Então eu acho que o nome diferente é legal porque marca, né?
Às vezes é difícil para a pessoa gravar, mas uma vez gravou, não esquece jamais também, né? Verdade, isso é verdade. Marca bastante. Aí o Caio, médico, tem o Killian, você viu? Killian, é diferente, tem até a Killian, também médico. Também. Ele é intensivista. Ele é intensivista. A especialidade dele é UTI, né? Cuidados dentro da UTI. Trabalha ali no Teresa Ramos e no Nossa Senhora, né? Vamos combinar para trazê-lo ao programa, porque eu não entrevistei nenhum intensivista. Vai ser, eu acho bem bacana falar sobre isso também. E o que te levou a escolher medicina? Você não tem pai médico, mãe não é médico? Olha, não sei. A gente acaba indo um pouco pelo gosto pela área, no segundo grau, de biologia, química, a questão humana que envolve. Mas a gente vai descobrindo isso ao longo do tempo, na verdade, na formação. A gente entra no curso, aí sim que a gente começa a descobrir o que realmente é medicina e passa por todos aqueles desafios da graduação, do contato com o paciente, com a realidade das doenças, do sofrimento. Sim. E é ali sim que a gente descobre que sim, que escolheu o caminho certo, que é por ali. Antes é muito difícil. Sim. A gente pensar, olha, eu escolhi medicina por conta disso. A gente acaba indo por gosto por biologia, química, áreas de biológicas. Já nessa área, isso. Da biologia, química. E acaba indo, mas a gente descobre mesmo dentro do curso. Na prática. Na realidade. Então deixa eu te contar que eu pensava em fazer medicina. E eu acho que eu seria um péssimo médico, porque não tem nada a ver comigo. Ver uma pessoa com uma fratura exposta, eu não olho, eu não gosto, não me sinto bem. Olha, já pensou? Não teria condição. E aí fui para Curitiba, fui estudar e acabei passando também num curso que não tinha nada a ver comigo. Análise de sistemas, eu passei num curso lá. Foi uma segunda opção. E cheguei a cursar 1 ano e pouco. Mas eu desisti porque não tinha nem computador naquela época, né? Imagina. Sim, nossa. Na época da IBM tinha aqueles cartão perfurado, que uma sala dessa ainda era pequena para um computador. Era uma coisa incrível. Aí eu me desestimulei. Mas a minha área é comunicação, eu fui representante comercial, então contato com pessoas. Aí na prática que você vai ver realmente o que você quer, né? Sim. E isso aconteceu contigo. Assim, a gente, claro, escolhe, vai, tem. Você tinha uma segunda opção, não? Não, na época não. Determinou que seria isso? Sim, eu tinha vontade. Tinha vontade, até porque é uma área muito ampla, né? Então a gente pensa, bom, se entrar e de repente o contato com o paciente não for tão interessante, a gente pode ir para a área tecnológica, pode ir para a área de pesquisa. Sim. Então a medicina abrange um leque muito grande. Hoje sim, né? Hoje sim. Então, mas onde a gente vai sentir a realidade mesmo é no curso. Ali você diz, não, é aqui mesmo, vou seguir em frente, ou não é aqui. Então, antes é muito difícil a gente ter essa percepção, ainda mais que a gente escolhe as profissões hoje muito jovem, né? 16, 17 anos, você já tem que optar por uma profissão. E existe uma pressão muito grande, né? Para que você se decida de uma vez. Existe. Isso é totalmente errado, se pressionar. Tem que deixar livre. Pais influenciam muito, ou tentam, né? Isso, os pais. Eu acho que fazem muito isso. Exatamente. Acabo criando, de repente, o filho vai se eu vou fazer tal curso porque meu pai, minha mãe e tal, meu tio, isso. Bom, daqui a pouco o camarada vai lá, se forma e não é um bom profissional. E não é um bom. Não é. Eu acho que isso hoje está mudando, até as pessoas têm mais oportunidade de escolha. Eu acho hoje, assim, você termina um segundo grau, você pode optar por um curso, não que antes não tivesse, mas hoje eu posso fazer um curso técnico, empreender, viajar, tentar fazer outras coisas. Na nossa época parece que você tinha que escolher entre aquele rol de profissões do vestibular e era um caminho quase certo você ter que fazer um vestibular, um curso superior e seguir uma profissão ali. E o caminho era um pouco restrito. Restrito, exatamente. Não tinha a amplitude que tem hoje. Hoje a facilidade, as especialidades, né? Exatamente. Hoje as especializações diversas. Exatamente, o acesso ao conhecimento, né? A internet que facilita tudo também. Revolucionou, né? Uma coisa impressionante. O médico hoje,
Eu conheço, não sei se você participa de muitos congressos. Sim. Eu acho que o médico não pode ficar sem participar. Ele tem. Todo ano você vai quantas vezes por ano? Umas 3 vezes por ano. Sim. Mas tem o Pedro também, né? Vive em congresso. Sim. Eu perguntei até para a Maite, como é que vocês conseguem, quero que você me responda isso também, como é que vocês conseguem ter uma vida corrida? O médico, normalmente, a vida dele, o prazo é tudo contadinho. Aí ela fazia exercício e tal. Aí ela diz assim, às vezes, quando eu vou viajar, eu antecipo, eu faço a minha corrida, a minha caminhada 4, 5 horas, 6 horas da manhã. Exato. Olha, então a pessoa tem que achar tempo para isso. Tem que se programar. Isso. E não pode parar. Nós vamos falar disso porque é a tua especialidade também, que é o esporte, né? Exatamente. E como você faz, por exemplo, para você adequar o teu tempo, já que você viaja também para congresso, cuidados pessoais também. Isso tudo a gente tem que colocar como prioridade, né? Por exemplo, na questão da atividade física, eu acho que talvez um equívoco assim que as pessoas acabam cometendo é colocar a atividade física como horário de lazer e não horário de trabalho. Então você tem que entender que o exercício faz parte do teu trabalho, é uma coisa que você tem que fazer diário. Então você tem que adaptar. Eu gosto de fazer cedo. Faço meu exercício 6 horas, 6h30 da manhã, 6h30, 7h30, 8 horas já estou pronto. Você vai em academia ou você faz em casa? Academia e corrida de rua. Academia pouco. Mas eu faço um pouco de corrida de rua. Assim. Dizem você vai. Eu tenho uma enteada que é médica no Rio de Janeiro. Até minha esposa deve estar lá no Rio agora, me acompanhando, a Juju. Foi para o Rio ontem à noite. E ela é anestesista. E ela resolveu que ia correr. E pegou um gosto pela corrida. Me conta como é isso. A pessoa no primeiro momento até é meio chato, né? Cansativo. Como todo esporte, você precisa ter adaptação. Então precisa adaptar o corpo. Então muitas pessoas às vezes, eu não consigo correr, eu sinto muito cansaço, mas isso é uma questão de falta de condicionamento. Claro, precisa avaliar coração, ver se não tem algum problema de saúde que esteja impedindo isso. Mas como todo esporte, você precisa treinar. Vai treinando e começa leve, vai aumentando gradativamente, vai ganhando aquele condicionamento, adaptação muscular, adaptação cardiorrespiratória, e depois de um tempo você já consegue fazer uma distância X que você gostaria de fazer e já começa a ter prazer naquela atividade. Então o início, os primeiros 2, 3 meses é mais difícil. Precisa ter mais adaptação. Até 3 meses. Isso, em média uns 3 meses. Depois você já se sente mais adaptado, já começa a ter mais prazer naquela atividade. Aí já não vai por obrigação, já vai por satisfação. De fazer o exercício. Aí o corpo pede. Se você fica alguns dias sem fazer o exercício, você, hoje eu tenho que sair, dar uma corrida, ou preciso ir para uma academia, porque você sente Quer dizer, a liberação do exercício libera... Qual as endorfinas, isso, endorfinas. Exatamente. Que dá sensação de prazer, deixa mais esperto, disposto para o dia a dia. Então. O ano passado eu comecei a fazer a esteira e eu estava fazendo 1 hora. Comecei 15 minutos, meia hora. Aí depois fiz uma reforma lá em casa, tive que deixar de lado a esteira. Resultado. Aí agora, para você voltar ao pique novamente, eu tenho que agora começar todo o processo novamente. Recomeçar. Mas atingir mais rápido. Daí mais rápido. A recuperação é mais rápida. E eu fazia uma coisa muito legal, eu colocava música. Isso. No caminhar. Bem interessante. Aí de repente você acompanha um ritmo de uma dança em cima de uma esteira. Exatamente. Aí fica gostoso, né? Fica bem prazeroso. Música, e tal. televisão, um celular, um tablet, algum programa no YouTube. Isso na esteira, em casa, é interessante isso. Para que você tenha alguma motivação, de repente assistir um filme, uma série, e aí você consegue ficar naquele tempo fazendo exercício, acaba distraindo um pouco e aí você é mais não fica contando, porque a pior coisa... Fica contando o cronômetro. Exatamente, a pior coisa é você não ouvir mais, não pensar em nada e ficar só com o olho vir. Aí a hora não passa, exatamente, né? E daqui a pouco você começa a se cansar porque a coisa fica muito enfadonho, essa que é a grande verdade. Então tem que ter esse subterfúgio, né? Enganar o cérebro, eu vou criar um ambiente aprazível para que eu possa desenvolver esse exercício que vai ser prazeroso depois. Prazeroso. Mas como o exercício ao ar livre também é muito prazeroso, porque você está com vento no rosto, está
passeando, queira ou não, tá, né, tem uma vista, alguma coisa, então ele é prazeroso. Com certeza. Deixa eu mandar um abraço pro pessoal que está entrando aqui, ó. O Babalojá Donat de Oxalá. Ô, meu querido amigo, seja bem-vindo. O Valdei Nunes, é lá de Arapiraca, né, Valdei? Confirme aqui. Arapiraca, ele me acompanha sempre no meu programa. Posso fazer a pergunta? Manda um abraço de Arapiraca, Alagoas. Claro que tu pode fazer uma pergunta, guri. Você quer fazer uma pergunta pro meu convidado sobre problema de coração? Você tá... só não fala se é paixão, né? Paixão daí não é o departamento do Caio. Mas se for alguma outra coisa, mande a pergunta sim, com certeza que ele vai responder. E compartilhe, não esqueçam, né? Jonathan, compartilhe também aí o programa para que mais pessoas acompanhem. Então exatamente isso, né, Caio? Fazer com que o corpo e mente sintam prazer no exercício. Exatamente. E isso é muito importante. O exercício ele não deve ser um castigo. Eu tenho que ir para academia porque meu médico mandou, eu tenho que fazer natação porque o médico... A gente tem que procurar uma atividade que nos traga prazer. Então, pode ser aeróbico, corrida. De repente, não gosto de corrida, eu gosto de exercício com um profissional do meu lado. Então, uma academia, exercício funcional hoje, que é uma atividade de academia bem... integra vários componentes do corpo. Esportes, crossfit, esportes coletivos como futebol, basquete, onde a gente tem regras, tem a competição, tem aquele estímulo. De repente, olha, não gosto de competição, não gosto disso. Aula de dança, por exemplo, que aí entra a questão da música, do movimento. Então, na verdade, a gente tem que procurar o que nos traz prazer Sabe que você falou na aula de dança, a minha esposa tem problema de coluna, né? E o médico, assim, o seu remédio, o único remédio que você tem agora é dançar. Ótimo. Você tem que fazer um exercício de dança, é a única coisa que vai ajudar a fortalecer tua coluna, não tem outra saída, você tem que fazer isso. Então realmente eu tenho, eu gosto muito de dançar, então agora você tem que ir para uma academia fazer uma dança, né? Fazer uma dança, só que no caso de coluna já não pode ser uma dança mais acelerada, tem que ser uma mais suave. Por isso é importante acompanhar com um profissional de educação física, ou um professor de dança, que ele vai orientar, sabe? Ele vai, olha, se de repente aquele movimento trouxe dor, trouxe alguma limitação, né? Na próxima aula já não faz, que vai fazer bem tanto para a coluna quanto para o coração, sem dúvida alguma. Né? Com certeza. Agora, é muito importante também que as pessoas saibam, peraí, mas eu vou entrar de cara, eu vou fazer exercício em esteira, seja academia, seja... Normalmente a academia tem um profissional que ele faz uma avaliação. Faz índice de massa de gordura e tal. Exatamente. Mas é necessário pedir uma autorização de um cardiologista? Isso. Peraí. Você vai me responder isso aqui daqui a pouco, porque o Miller fez sinal. Tá, okay. Então, a pergunta-chave para o bloco seguinte é: orientação de um cardiologista para iniciar numa academia, por exemplo. Nós voltamos rapidinho, 2 minutinhos. Não descolhe daí. É hora de pagar menos. No Miatã é tempo de economizar. Segunda e terça, compre e pague com cheque para 60 dias. Quarta, pague menos no açougue. Quinta e sábado, feirão de frutas e verduras. No fim de semana, tudo para deixar mais gostoso o churrasco com a família. É hora de pagar menos. É dia de Miatã, que está presente nos melhores momentos da sua vida. Pizzaria Benevenuti, onde preço e qualidade caminham juntos. São mais de 50 deliciosos sabores de pizza assadas no forno a lenha. E você recebe no conforto da sua casa sem taxa de entrega. Pizzaria Benevenuti, telefone 99969-7292 e 3222-0505. A Clínica Anime, unidade de tratamento oncológico, está situada no 3º andar do edifício Anime, em Lages. Com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas Dr. Pedro Ervin Specht Schurman e Dra. Maite de Liz Vassen Schurman. A Anime tornou-se referência, atuando na pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Anime, qualidade de vida construímos com você. Então você usa drogas.
Mas é só de vez em quando, você diz. Tudo bem, mas você usa drogas. E vive reclamando da violência. Porque acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se liga. 7 em cada 10 assassinatos que acontecem nesse país estão diretamente ligados ao tráfico de drogas. Roubo de carros, assalto a bancos, guerras de gangues, morte de inocentes. Tá tudo ligado. E tem tudo a ver com a droga que você compra. Mas o pior é que você sabe disso. Então fica combinado assim. Ou você para com as drogas, ou para de fingir que não tem nada a ver com isso. E aí? Qual vai ser a sua escolha? Estamos de volta para esse bate-papo, mas muito gostoso mesmo, com o Dr. Caio Munhoz, de Paula, cardiologista. No bloco passado eu deixei a pergunta no ar. Há necessidade da orientação de um cardiologista para iniciar um exercício numa academia? Vamos lá, Caio. Bom, assim, a recomendação é que a gente passe pelo menos uma vez na vida por uma avaliação cardiológica quando mais jovem, para a gente afastar aí algumas doenças congênitas, genéticas, que trariam risco aí para atividade física. Exemplo? Cardiopatia hipertrófica, por exemplo, que quando o coração começa a engrossar, a crescer mais que o normal. Essa é a principal causa de morte súbita hoje em atletas abaixo de 35 anos. Então, e a gente consegue já fazer o diagnóstico pelo eletrocardiograma. Algumas vezes precisa lançar mão de algum exame de imagem, mas a pessoa, o paciente que tem uma cardiopatia hipertrófica, a gente já tem que restringir a atividade física, fazer ela mais controlada. Então, mas mesmo assim deve fazer. Deve fazer. Mesmo assim deve fazer. Suave, mas vai fazer. Isso aí com supervisão. Então, hoje a gente contraindicar o exercício para uma pessoa é algo muito raro. Então você falar, olha, essa pessoa não pode fazer exercício, isso é muito sério, porque você está aumentando o risco de todas as outras doenças que o sedentarismo pode provocar. Então, eu tenho um problema de coluna, eu não posso fazer exercício. Calma. Talvez você não possa fazer um exercício com impacto nesse momento, talvez não possa fazer um exercício com muita força nesse momento, mas a gente tem que pensar, trabalhar junto com o ortopedista, trabalhar com o fisioterapeuta. Para quê? Para que essa pessoa consiga de alguma maneira se manter ativo, ter uma prática regular de exercício, porque isso vai trazer redução de risco futuro, de doença cardiovascular. Hoje a gente tem estudado muito a questão do câncer. Então, quem pratica atividade física regular tem menor risco de desenvolver o câncer, ou quem já teve um câncer tem menor risco desse câncer aumentar. Então, é bem importante a prática regular. Então, a avaliação médica pré-participação, que esse é o nome que a gente chama, serve para isso, para a gente identificar se existem alguns problemas que tragam alguma limitação para o esporte ou para a atividade física, e aí sim poder liberar com mais segurança. Claro, toda pessoa precisa passar num cardiologista antes? Não necessariamente. Se você vai fazer uma atividade leve, moderada, uma academia moderada, com um profissional de educação física ao lado, e você não tem nenhum problema de saúde já conhecido, não há uma necessidade assim de passar primeiro pelo cardiologista. O que a gente recomenda é que sim, faça acompanhamento médico regular, né? Como toda pessoa deve fazer. Com certeza. O Valdeir fez uma pergunta, não sei se é a tua especialidade, mas com certeza você vai dizer alguma coisa para ajudá-lo. Eu tenho um bolo na minha garganta, daí o meu fôlego é curto e sempre tenho dor no estômago. Toda comida que eu como, sinto dor no estômago. Bom, aí tem que fazer uma avaliação mais detalhada, porque pode ser tanto um problema gastrointestinal mesmo, de esôfago, ou uma gastrite, alguma coisa no estômago, que é importante, uma avaliação com... Esse bolo, esse trancar aqui, eu tive, quando eu fiz uma cirurgia de estômago, agora me voltou, eu tinha 19 anos na época, eu fiz uma cirurgia de duodeno, e aí após a cirurgia, dependendo do que eu comia, uma laranja, por exemplo, travava aqui e tinha que devolver.
não descia. Fiquei um bom tempo assim. Acontece o estreitamento? O que provoca tem isso? várias causas, assim. Pode ser tanto uma questão funcional do esôfago, ele fazer uma contração errada, então isso tem tratamento, tem que procurar um especialista, ou claro, algumas doenças mais graves, como o próprio tumor de esôfago, câncer, em que vai acontecendo a obstrução e a comida entala e não passa. E aí sim precisa procurar o atendimento. Então, Valdeir, tá aí ó, a resposta para você do Dr. Caio. Vá visitar um médico. Isso, veja, exatamente. No caso ele tem que ir um gastro, né? Um gastro, e depois, terminando a investigação, vale a pena um cardiologista também. Porque algumas vezes a dor do coração ela pode se manifestar no estômago. Verdade. Então tem que procurar isso aí. Eu acho que pelo sintoma, claro, assim, parece ser mais gastroenterológico o problema, mas depois de passar pelo gastro, sim, uma avaliação cardiológica, sim. Para afastar um entupimento, alguma coisa mais grave. Para tirar qualquer dúvida. Isso, aí tira a dúvida. Beleza. Então tá aí, meu garoto. Né? Vai procurar o médico rapidinho. Nós estamos aqui na aberta. Pergunta, minha filha tem 12 anos hoje e sempre teve sopro no coração desde bebê. Isso vai sumir ao longo da vida ou precisa de cirurgia? Aí depende muito. Essa pergunta é a tua, Miller? É minha. Do tio Miller. Eu já desconfiei aqui, ó. Da filhinha dele, de 12 anos. A pergunta do Miller. Bom, o sopro nada mais é do que o som que a gente ausculta no exame físico. Então, sopro é um nome genérico que ele pode ser tanto algo benigno, não ser nenhum problema de coração, é apenas o barulho do sangue passando por dentro do coração, ou pode ser sim algum problema, tanto congênito ou um problema adquirido durante a vida. Então, na verdade, quando a gente ouve um sopro, a gente precisa investigar melhor, no geral com exames de imagem como o ecocardiograma, que é o ultrassom, e ali a gente identifica, olha, é um problema congênito que dá para conviver com ele, não precisa cirurgia agora. Não, tem alguns problemas sim, precisa cirurgia, um tratamento específico, às vezes medicamento. Então, sopro é um nome genérico. Então, quando a gente ouve o sopro, a gente tem que investigar para ver a causa dele. Importante, viu, tio Miller? Está aí a resposta. O Valdeir mandou um abraço e te agradecendo pela atenção, pela resposta. Mas é essa finalidade, pessoal, do programa. O programa é exatamente isso. Quando eu trago um profissional de saúde, é para responder perguntas, as dúvidas que vocês têm, e isso é muito importante, isso que vocês participem e compartilhem, porque de repente a resposta que está sendo dada para ti, Valdeir, serve para outras pessoas também. Então, aí, compartilhe o programa exatamente por isso. Você, antes de iniciarmos o programa, foi falado sobre a morte súbita e a necessidade do exercício, e são duas situações. Nós tivemos dois casos, né? Aquele menino, o repórter lá do Chapecó, o nome dele me fugiu agora. Rafael Renzel, escapou milagrosamente do acidente aéreo, né? Que 90% e poucos por cento morreram, e eles foram em 5 só que sobreviveram, né? E daqui a pouco ele vai lá jogar um futebolzinho de final de semana, morte súbita. Aí você me falou, eu não acompanhei, mas agora esse final de semana aconteceu um atleta de natação, um ou dois. Dois atletas simultâneos, praticamente simultâneos. Então nos fale, como foi essa do Florianópolis? Esse Florianópolis foi numa prova aquática na Praia do Campeche. Então 2 atletas de natação tiveram morte súbita na água, ou seja, perderam a consciência na água. E aí receberam o atendimento inicial. Um chegou a tempo no hospital, sobreviveu, mas o outro, infelizmente, ali no local não conseguiram reverter. Não resistiu. A gente sabe que a morte súbita, apesar de rara, ela é muito uma tragédia. Sim, né? Muito claro. trágico. É uma coisa inesperada, né, Caio? Inesperada. E a chance de reversão é muito pequena, sabe? Quando a gente tem uma parada cardíaca no ambiente fora do hospital, a chance da gente reverter essa parada cardíaca é pequena. Então, por isso que já se chama morte súbita. Isso verdade, quando não pode ter sequelas? Quando reanimado, quando ele consegue voltar, pode. Dependendo aí do tempo de massagem cardíaca, quanto tempo demorou. Pode ter uma sequela cerebral, por exemplo? Sim, pode. Então, dependendo do tempo também. Dependendo do tempo de atendimento, do tempo de espera, da condição física, clínica do paciente, né? Mas
Mas apesar disso tudo, claro, choca muita gente quando a gente vê um atleta, né, acontecer esse tipo de coisa, mas ainda a morte súbita é um evento muito raro. Então a gente não pode ter medo da atividade física. Sim. Por conta disso. Olha, não vou fazer exercício porque eu vi um atleta morrer, eu vi. Sim. Apesar de que aparece muito na mídia, a gente fica sabendo, mas são casos muito pontuais. Sim. O risco é muito maior se a gente ficar sedentário. Então, o que é a recomendação? É que principalmente atleta de alta performance, provas longas, maratona, triatlon, passe sempre por uma avaliação médica, aí sim, periódica. Esse tem que ser constante, porque 3 meses? Não, ou 6, uma vez por ano é suficiente. Uma vez por ano é suficiente, é claro, exceto se tiver algum dor, algum sintoma, alguma coisa diferente, mas atleta de alta performance, atleta profissional que está em nível competitivo, aí sim a gente precisa estar próximo, porque algumas doenças vão aparecendo ao longo do tempo. Às vezes a gente tem a predisposição genética para ter uma dilatação do coração, por exemplo, que a gente parado não aparece, mas com o estímulo do esporte ela pode se desenvolver ao longo do tempo, e quando a gente faz o diagnóstico precoce, pronto, diminui a intensidade, afasta ele da atividade esportiva, adequa a carga do exercício. Essa pessoa não vai ficar sedentária, mas a gente vai fazer um programa de exercício numa intensidade mais baixa. No caso dos dois de Florianópolis, como foi praticamente quase simultâneo, os dois, o preparo físico, um estava mais fisicamente preparado que o outro, que conseguiu ser ressuscitado em tempo, quer dizer, reverter a situação da parada, ou não? Não, isso não tem relação. A pessoa pode estar muito bem preparada, de repente ter uma doença cardíaca e não sabe, por exemplo, essa não detectada mas existem outros fatores. O uso de substâncias que infelizmente hoje é uma prática, o atleta usa muito estimulante, às vezes sem o controle adequado, então isso é um fator. Os fatores ambientais, então às vezes o clima muito quente, muito úmido, que exige mais do coração quando está muito quente e úmido, todos esses fatores podem... Choque térmico tem algo a ver, não? O choque térmico em si não, mas altas temperaturas ou temperaturas muito baixas aí aumentam a liberação de adrenalina, então você aumenta o risco ali de um evento. Mas a chance de reversão não é ao acaso, depende do que causou. Aí vamos voltar naquilo que eu falei antes de iniciar o programa. Aquele que foi é porque é a hora dele, o que não foi é porque ainda não era a hora dele. É aquela história que o único que vai de véspera é o peru, né? O peru é o que esse vai de véspera. Fora isso, então, quando chega aquela história, quando chega a hora não adianta, né? Tem tantos exemplos, né? Você está na profissão de médico, você percebe, de repente, às vezes você mas como é que foi acontecer? Não era para acontecer isso. Não era para ter morrido, e morreu. Exatamente. Tudo indicava que ele se recuperou, não recuperou. Exatamente. Então são coisas inexplicáveis, né? Exatamente. Que para a ciência, para o lado material, não tem explicação. Então é um outro lado, um outro sentido da vida que nos mostra que nós somos seres assim, frágeis, super frágeis, né? Então temos que ter todo cuidado. E esses cuidados partem exatamente disso. Não ficar parado. Tem que estar em movimento, tem que fazer exercício. Hoje, assim, o que a gente tem visto muito, as pesquisas têm mostrado isso muito claro, que talvez um dos fatores de risco mais importantes hoje para as doenças, tanto cardiovasculares quanto câncer, doenças reumáticas, hoje tem estudos mostrando na questão da demência, do Alzheimer, é a inatividade física. Então, a gente tem que se manter em movimento. A recomendação internacional é que a gente faça pelo menos 150 minutos de exercício por semana. 150 minutos seria 30 minutos por dia, 5 vezes, ou 3 vezes por semana de 1 hora, 50 minutos, né, numa academia, mas que a gente tenha pelo menos esse nível de atividade física e durante o dia a dia, se movimente ao máximo possível. Então, subir, descer a escada, levantar e sentar na cadeira, evitar muito tempo sentado, estacionar o carro mais longe, ir a pé, evitar elevador. São pequenas atitudes. Eu procuro fazer isso quando eu vou ao centro da cidade. O estacionamento já é complicado, né? Então eu deixo um pouco
mais longe, porque eu faço questão de fazer tudo que eu tenho que fazer no centro a pé. Eu acho que isso aí também já ajuda bastante. Sim, né? Com certeza, com então, certeza. Hoje o que os trabalhos têm mostrado muito é em relação à contagem de passos por dia, por exemplo. Quanto mais passos você dá por dia, melhor a tua condição cardiovascular. Antes a gente acreditava que só o exercício mais intenso, o que aumentava a frequência cardíaca, que traria benefício em redução de risco. Mas não, os dois. Sim. Então, o que a gente deve fazer hoje? Unir os dois. Claro. Ou seja, ter um treinamento, uma academia, um esporte, seja o que for, para manter teu corpo bem, atingir um nível de condicionamento acima do que você precisa para o dia a dia. Sim. E no restante do dia você se movimentar o máximo possível. Um repouso após... dizem, né, o mexicano ele é muito tranquilo e tem a siesta, né? Faz bem ao coração. Faz. Meia horinha sim, após o almoço. Faz. Lógico, tem pessoas que não conseguem ficar 1 hora, mas 15 minutos, 20 minutos, relaxar pleno. Exatamente. A gente sabe que o descanso hoje é tão importante quanto o estímulo, quanto um treinamento, quanto o exercício. Nesse momento pós-almoço, em que você... Então, quando você descansa ali, vai baixar a tua pressão arterial, baixa os batimentos, o corpo entra em relaxamento e pronto. Aí você acorda, está bem, está disposto e continua a trabalhar. Então, isso é benéfico, não tem dúvida nenhuma. Que bom que tu falou em pressão arterial. Também é exatamente por cardiologista isso, exatamente. Né? As pessoas não são tão cuidadosas com pressão arterial e precisa ter cuidado com a pressão arterial, né, Caio? Eu, por exemplo, fiquei hipertenso e hoje eu tomo 2 compromissos pela manhã e 2 à noite, para controlar a pressão. E agora, graças a Deus, está super controlado. E há 28 anos atrás tive um aneurisma cerebral. Tive cirurgia e tal. Mas eu não tinha nem ideia, né, que tinha... Aquela história, você não tinha preocupação. Com 38 anos, não tinha preocupação com essas precauções básicas, controle de pressão e tal. E eu acabei tendo o aneurisma. E não foi porque não era a minha hora, é aquela história, exatamente, né? Normalmente a pessoa vai e fica com sequelas terríveis. A única sequela que eu fiquei foi a pupila dilatada aqui e uma marquinha aqui na cabeça e só. Mas graças a Deus fiquei com visão dupla. Então, por isso que eu uso um óculos com um prisma para poder nivelar. Mas então isso são cuidados da pressão. E isso você vai falar, mas eu vou ter que interromper um pouquinho, porque o Miller também já fez sinal ali. Então é rapidinho, vou fazer o último intervalo, voltamos para o último bloco, falar sobre a pressão arterial e controle. E por que precisamos fazer isso. Voltamos já já. É hora de pagar menos. No Miatã é tempo de economizar. Segunda e terça, compre e pague com cheque para 60 dias. Quarta, pague menos no açougue. Quinta e sábado, feirão de frutas e verduras. No fim de semana, tudo para deixar mais gostoso o churrasco com a família. É hora de pagar menos. É dia de Miatã, que está presente nos melhores momentos da sua vida. Pizzaria Benevenuti, onde preço e qualidade caminham juntos. São mais de 50 deliciosos sabores de pizza assadas no forno a lenha. E você recebe no conforto da sua casa sem taxa de entrega. Pizzaria Benevenuti, telefone 99969-7292 e 3222-0505. A Clínica Anime, unidade de tratamento oncológico, está situada no 3º andar do edifício Anime, em Lages. Com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas Dr. Pedro Ervin Specht Schurman e Dra. Maite de Liz Vassen Schurman. A Anime tornou-se referência, atuando na pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Anime, qualidade de vida construímos com você. Então você usa drogas. Mas é só de vez em quando, você diz. Tudo bem, mas você usa drogas. E vive reclamando da violência. Porque acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se liga. 7 em cada 10 assassinatos que acontecem nesse país estão diretamente ligados ao tráfico de drogas. Roubo de carros, assalto a bancos, guerras de gangues, morte de inocentes. Tá tudo ligado. E tem tudo a ver com a droga que você compra. Mas o pior
É que você sabe disso. Então fica combinado assim. Ou você para com as drogas, ou para de fingir que não tem nada a ver com isso. E aí? Qual vai ser a sua escolha? De volta para o último bloco do programa, batendo esse papo muito gostoso com o Dr. Caio Munhoz de Paula, cardiologista. Antes, porém, o Valnei lá de esqueci o nome, Arapiraca, né? Arapiraca. Alagoas. Arapiraca e Alagoas. Daí eu tenho que procurar primeiro o médico cardiologista. Não, você vai procurar, como o Caio disse, pode ser até um clínico geral, que o clínico geral ele vai te indicar se esse teu problema é para o gastro ou para o cardiologista. Tá? Você escolhe, já vai num gastro, mas primeiro ou gastro ou um clínico geral. Acho que é até melhor o clínico geral, né? O clínico geral ele faz esse papel da primeira avaliação, já cria a hipótese diagnóstica e consegue fazer os encaminhamentos necessários. E normalmente o clínico já solicita alguns exames até para identificar alguma coisa, né? E claro, aqui a gente, com poucas informações, o clínico geral ele vai sentar, vai conversar, examinar, então ele já tem muito mais informações para poder definir, olha, acho que precisa sim do cardiologista agora, precisa sim do gastro, então, de repente o clínico geral seria uma opção boa. Beleza, agora. Então está a resposta. Uma dúvida, você não é cirurgião? Não. Não, por que não optou pela cirurgia? Isso agora é curioso aqui. Não pode ver sangue que eu brinquei, né? Eu ia não ser mas eu podia ter sido médico clínico, né? Sim. Claro, apesar que a gente faz... Mas você na faculdade você experienciou claro, experiencia tudo. Na então, residência, você acaba optando pelo que você se interessa mais, né? E a cardiologia é uma especialidade clínica, então você faz a clínica médica, depois vai lá para a cardiologia. Por exemplo, o cirurgião cardíaco, ele já faz primeiro cirurgia geral e vai para a cirurgia. São duas especialidades diferentes que trabalham. Ele faz primeiro a cirurgia geral. Isso. Então são trabalha assim em conjunto, mas são especialidades ele faz parte de uma equipe de cirurgiões. Ele vai assessorar em vários campos de cirurgia. É na residência, é isso? Isso, já é na a residência é especialização. Já é uma especialização, exato. Que é um treinamento no geral de 2, 3 anos. E que ele vai, então, acompanhar a cirurgia como um todo. Isso. Então, ele primeiro passa dessa residência de cirurgia, 2 anos, e aí depois ele vai fazer cirurgia cardíaca, se especializar só na cirurgia cardíaca, e assim ele é formado um cirurgião cardíaco para operar. Isso leva quanto tempo? Leva muito tempo. Cara, são 6 anos? 6 anos. Em média, mais 4, 5 anos. São 10. Para ficar um especialista em cirurgia cardíaca, 11 anos. 11 anos. 11 Caramba. Anos, e não tem que valorizar o médico, pessoal? Não tem que valorizar o médico? Tem que valorizar, sim. Eu valorizo muito o pessoal da área de saúde, médico, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Eu acho todos eles, cada um no seu espaço, eles são importantes. É uma equipe que é importante. É lógico, e eu sempre friso aqui, eu falo muito aqui também, tem médicos e médicos, como tem apresentadores e apresentadores, tem profissionais e profissionais. Tem aquele que te trata bem, aquele que te trata mal. Então tem o bom médico, que ele, além de ser um bom profissional, ele é humano. Ele vê o lado humano da pessoa. Tem aquele médico que já não vê o lado humano porque ele se acha dono de todas as verdades. E você sabe que existe isso, né? E às vezes até grosseiro com o seu paciente. Agora, isso eu não admito. Eu não admito grosseria de ninguém de especialidade nenhuma, de campo nenhum, porque ninguém tem o direito de ser grosseiro com quem quer que seja, né, Carlos? Onde você for, tem que ser bem recebido. Né? Exatamente. Então, quando é um paciente, mais ainda, porque ele já vai fragilizado. Já vai fragilizado, está em sofrimento. Está em sofrimento, de repente não é bem atendido. Mas vamos voltar ao tema, porque eu já interrompi um pouco o tema ali, porque eu tinha curiosidade de saber se você é clínico e, por que não, da cirurgia, você já nos explicou. Mas não impede, de repente, você querer dizer, agora eu vou fazer cirurgia? Pode.
Pode, mas é um longo caminho. É um longo caminho. Seria mais 4 anos? Seria 2 anos de residência em cirurgia geral, aí alguma área dentro da cirurgia. Não, eu acho que daí não vale a pena. Eu acho que a gente não vale a pena. Eu acho que não vale a pena. A tendência nessa fase a gente vai fazendo pós-graduação, de repente mestrado, doutorado, alguma área acadêmica, e você se especializa dentro da tua área, se você ainda quer continuar estudando. Mas voltado início, claro, é possível. Você fez mestrado ou não? Eu entrei agora no mestrado ali da Uniplac, sou aluno. Que legal! Então lá temos um professor lá também? Teremos. Sabe que eu fiz programa já lá na Uniplac? Fez? Na medicina com a Maitê. Fiz com a Maitê lá, o programa muito legal. Até tinha um estudante lá que não teve jeito dele querer aparecer na filmagem. Achei impressionante. As alunas participaram, tudo numa boa, tranquilo. Ele não quis ser filmado e não deu entrevista de jeito nenhum. Nossa. Aqui ele tem fobia de câmera, de microfone, sei lá. Há que ser respeitado, né? Há que ser respeitado. Claro. Meu ilustre, querido amigo, fale então da... Peraí, aqui é Irene. Dr. Caio é um ótimo profissional. Irene Duarte Silva. Sim. Viu? Obrigado. É bom, eu sempre digo, é bom ouvir isso. É bom ouvir isso. Certeza. Vamos falar de pressão, então. O controle da pressão, o hipertenso, os riscos do hipertenso, e tem o hiper e o... Seria o hipotenso. O hipotenso. Minha esposa estava com agora nos últimos dias assim, pressão lá 10 por 6, 9, assim, então, com aquela sonolência. E ela estava tomando remédio para a pressão e de repente começou a baixar demais a pressão dela. Sim. A hipotensão, até no geral, ela preocupa quando ela está associada a alguma doença. Por exemplo, a gente tem uma infecção, aí a pressão começa a cair, ou tem algum outro problema, a pressão cai, ou está no hospital, numa UTI, aí sim representa gravidade. No dia a dia em si, quem tem pressão mais baixa não é um grande problema. Não é tão perigoso quanto a alta. A alta, sim. A alta, sim, está associada a risco aí de doença cardíaca, de entupimento das artérias, doença renal, aumenta o risco do AVC, de demências, Alzheimer e outras demências. Então, hoje a gente sabe que é um dos fatores de risco mais estudados e, apesar de uma grande parcela da população ter hipertensão, a gente sabe que hoje, se a gente consegue controlar ela, deixar em valores aceitáveis, a gente reduz muito o risco aí de evento cardiovascular. Evento seria um infarto, um AVC, alguma complicação futura. Graças a Deus, assim, a medicina está evoluindo muito, então hoje a gente tem um arsenal muito grande aí para tratar a hipertensão. Primeiro, claro, mudança de estilo de vida, atividade física, alimentação, questão do sal, que é um problema importante aqui no Brasil, principalmente aqui no sul, onde as pessoas usam muito sal para tudo e não usam outros temperos. Então, isso está associado à hipertensão. Isso é uma questão cultural, mas a gente tem que trabalhar ali primeiro. Exercício, dieta. Outra questão muito importante hoje que está sendo muito estudada é o sono. Então, investigar se não tem uma apneia do sono, alguma causa. Então, sono que não está legal pode aumentar a pressão arterial. E aí, sim, isso a gente tratou a primeira linha usou a primeira linha de tratamento, vamos dizer assim, quando a gente adequou tudo isso. Está com atividade física regular, adequada, está com sono adequado, a alimentação está adequada, aí sim a gente parte para as medicações. E medicação a gente tem um arsenal muito grande e consegue, na maioria dos pacientes, um controle bem adequado. Então isso aí no futuro vai trazer só benefício, redução de risco. Com certeza, só benefício, né? Com certeza. Hoje mudou muito a consciência das pessoas em relação ao controle de pressão. Com esses aparelhos eu tenho em casa direto, uma maravilha. Isso facilitou muito. Então hoje a pessoa já consegue identificar em casa se a pressão está subindo, já procura cedo. Por exemplo, eu normalmente, quando começa a me dar um pouquinho de dor de cabeça, eu já vou dar uma checada. Isso, é importante checar com dor, mas é importante checar sem dor também. Porque a dor ela pode levar um pouco a pressão e pode
gente ter uma ideia errada do... Mascarar alguma outra situação. Então, naquele momento, provavelmente a pressão vai estar um pouquinho mais alta se a gente está sentindo dor. Então, é importante também aferir a pressão em momentos aleatórios, relaxados, descansados. Às vezes o pessoal até brinca, vai tirar a pressão. Não, pelo amor de Deus, não tire. Não tire. Se sem pressão, você morre. Não tire a pressão. Deixa a pressão lá. Exatamente. Vai tirar? Não pode tirar, tem que deixar lá, senão não vai ficar legal essa coisa. Bom, esses cuidados, então, a alimentação, o sal, né? E o sal é... Temperos, esses temperos industrializados são terríveis, são terríveis, porque a questão do industrializado, a gente tem que pensar assim, o que dá sabor na comida é gordura e sal. Então, o que é industrializado, a ideia é vender, então tem que ser saboroso, assim como em muitos restaurantes, você acaba tendo um teor mais alto de sódio ali, de gordura, porque vai dar mais sabor, a pessoa é mais palatável. Mas é tudo uma questão de adaptação, quando a gente começa a reduzir o sal, a gente vê que não precisa tanto dele, usa outros temperos, sente outros sabores, então o sal e é legal. Eu fiz isso, a casa se faz, lá não tem tempero industrializado, não entra. Excelente. Lá é salsinha, cebolinha, excelente. Tudo temperinho natural. Tem uma horta lá na horta, você pega a sua cebolinha lá, salsinha, tudo isso. Coloca bastante isso lá. Eu gosto de a páprica, né? A páprica é excelente. É legal. Pimenta, a gente não usa tanto aqui no sul, mas a pimenta é excelente. Exato. O açafrão. Açafrão. E como é gostoso. É bom. Meu Deus. E tem efeitos combate o câncer, inclusive, anti-inflamatório e tal. Exatamente. Então, são esses recursos, poxa, tudo da mão que você pode usar e dá sabor, um sabor maravilhoso. E o sal é aquela história, você vai habituar a não depender tanto do sal. E lá em casa eu uso o sal rosa. Eu uso há um bom tempo esse sal. E também não em excesso. Excesso não. Muito precisa pouquinho. dar gosto na comida. A comida não precisa ficar sem sabor, mas a gente consegue se reeducando. Vai reduzindo. E quando a gente percebe, a gente vai almoçar fora, no restaurante, a gente percebe, olha, aí você sente o sal. Eu percebo. Então, se a gente chegou nesse ponto, acho que está indo no caminho. Eu percebo. Cada vez que vou ao restaurante, eu sinto muito salgada a comida. Para o meu paladar fica muito salgada. Exatamente. Então, mas é aquela história que você falou, né? Eles querem ter a preocupação de dar mais sabor, então uso esses artifícios para dar mais sabor, mais sal e tal. E nos industrializados vem um teor muito alto. Exato. Muito alto. Me fala do aneurisma cardíaco. O aneurisma seria o aneurisma da aorta, ali na saída do coração. É um problema sério, tem que ser acompanhado. Claro, quando a gente detecta ele precocemente e vai acompanhando ao longo do tempo, porque no geral ele cresce lento. Então você vai acompanhando o crescimento, se chegou a determinado ponto, determinado tamanho, aí sim é indicação de alguma intervenção. No geral, uma cirurgia cardíaca em que vai trocar aquela região da aorta, vai colocar uma prótese ali e trata o aneurisma. Se a gente não trata esse aneurisma, ele vai crescendo, a gente não sabe, ele pode levar a uma morte súbita, ele pode romper. Então eu queria exatamente ver como é associado também à morte súbita ao aneurisma cardíaco. O aneurisma, então, sim, associado. Exatamente. Então, e sintomas? Muitas vezes não. Ele é silencioso. É silencioso. Isso é que ele daria um sintoma no momento em que ele rompe, que disseca, a gente chama de secar a artéria, aí pode dar dor no peito, simular um infarto, mas aí já é num estágio de urgência e emergência. A gente não pode esperar. Se rompe ali, então aí adeus, né? Aí é boa viagem e tal. Claro. Depende, tem casos e casos. Se a gente consegue uma intervenção rápida, se ele... Isso que você diz, essa intervenção rápida, quanto tempo? Em quanto tempo? Horas, dentro de um dia, 24 horas. Ainda tem tudo, ainda tem um bom tempo ainda. Então tem um bom tempo. Depende do caso. Tem casos em que pode ser em uma hora já rasgou completamente a artéria e não tem o que fazer. E tem casos que ela vai rasgando devagar e ainda dá tempo de uma intervenção. Mas é sempre uma situação muito crítica, muito grave. Mesmo conseguindo ir para uma mesa de cirurgia, o risco da cirurgia é altíssimo. Mesmo saindo bem da cirurgia, o risco no pós-operatório é alto ainda. Então é uma situação bem trágica, assim. Então, claro que a gente tem que trabalhar por isso na prevenção. Aí com os exames ali a gente consegue diagnosticar precocemente com ecocardiograma, se há dilatação ou não, e vai acompanhar. Olha, chegou o momento de operar. Então opera antes de ter uma urgência, antes dele romper, antes de ter algum problema maior. Entupimento de veias.
Esse entupimento de veia se coloca hoje, e a técnica antigamente usava-se pela virilha e colocava o stent, né? O stent lá, isso, e era pela virilha, né? E ainda faz, ou já tem... Hoje se usa mais o braço aqui para entrar. Na verdade, a virilha, o braço, é só o acesso para a gente chegar lá no coração. Então, atualmente se usa mais o braço. Se tiver alguma dificuldade técnica aqui, aí é feito pela virilha. Mas o mais rápido não seria pela virilha? Não, depende. Aí depende da técnica. Não, no geral, como é praticamente o mesmo tempo. Aqui no braço tem uma taxa menor, um pouco de complicação na punção, no local aqui, menos sangramento, mas tudo depende do hemodinamicista, que é o cardiologista que faz esse tipo de procedimento, é que na hora ele avalia qual o melhor acesso. Ele sempre procura aqui primeiro, se ele vê, olha, aqui não está legal, a artéria não está boa para entrar, aí ele procura vir. Pode ocasionar um rompimento de artéria no processo? Nesse procedimento? Até pode, é raro, as complicações do cateterismo são raras, mas pode sim, claro que todo exame... Então, por isso, a necessidade dessa avaliação, pelo acesso, onde é mais seguro, né, para acessar. Exatamente, como é feita essa avaliação da artéria? Aí é que está. Como é que eu vou saber que a artéria, por esse acesso, ela está mais firme? Isso é pelo exame físico. Não ser pelo pulso. Eu achei que de repente tinha que ser um exame por imagem. Não há necessidade. Para o cateterismo não há necessidade. Porque o catéter ele é flexível, então ele em si não vai causar dano. Isso é muito raro acontecer do próprio catéter causar dano. Então, na verdade, é mais por questão técnica para conseguir entrar com o catéter na artéria certa do coração, pela questão de posição. É muito mais uma questão técnica do que de segurança. O procedimento é seguro, tanto quanto um acesso aqui em cima quanto o acesso na virilha. Uma vez, já? Só 3 minutos, eu ajeitando o meu óculos aqui, ele já colocou a imagem logo em mim aqui. Só para sacanear, né? Tu já viu? Só para sacanear. E você viu? Não, eu até estava brincando com o meu convidado aqui, ele leva uma vantagem incrível. Além dele participar num bate-papo muito gostoso, ele sai bronzeado, toma um banho de sol legal aqui. Isso porque o Miller oportuniza isso para os convidados. Muito bom. Que as pessoas saiam bronzeadas aqui e não tem custo adicional. Vitamina D, vitamina D. É saudável. E aí, poxa, também você falou nisso, muito importante também, a vitamina D, o tomar sol e a deficiência da vitamina D, cardiologicamente também tem influência? Não, assim, se acreditava muito nisso, mas hoje tem alguns trabalhos mostrando que não tem uma influência forte na redução de risco, tanto de doença cardiovascular quanto de câncer. Assim, se a gente tem a deficiência de vitamina D, de repente vale a pena repor, até por questão de saúde óssea e tudo mais. Mas do ponto de vista cardiovascular ela não é tão importante assim quanto se acreditava antes. Havia essa... Sim, eu acreditava que de repente eu poderia reduzir risco de infarto, reduzir risco de outras complicações, mas não é... Mas não é que é importante, não pode ficar deficitário, né? Então, com déficit de... tomar sol todo dia, um pouquinho, sol, para vitamina D é importante o sol mais forte um pouco, mas pouco tempo, pode ser nas mãos, no rosto, não precisa expor todo o corpo. Todo o corpo não há necessidade. Você, por exemplo, está tomando uma dose legal aqui. De vitamina D, tranquilo, meu amor, vai sair muito bem aqui. Mas alguma coisa que de repente o pai Lauvino gostaria de estamos para fechar o programa, mas alguma coisa que você gostaria de falar ainda a respeito da cardiologia, Carlos? Olha, eu acho que a mensagem maior, assim, que a gente gostaria... É o tema principal aqui, mas a questão do estilo de vida, eu acho que hoje é muito importante, sabe? A gente tem falado muito isso. Então, as pessoas às vezes procuram muito por tratamento, por pílula, por comprimido, para trazer a solução, mas a gente não fez o beabá ainda, que é a atividade física, alimentação, sono adequado, e trabalhar isso efetivamente, achar meios de trabalhar isso efetivamente. A gente sabe hoje que a pessoa que é ativo fisicamente, que tem uma alimentação adequada, não fuma, toma pouco álcool, não toma álcool, isso aumenta a expectativa de vida em 10 a 15 anos. Ou seja, se a gente ia falecer lá com 80 anos, você vai falecer com 95 bem, com qualidade de vida, com disposição. Então, acho que a mensagem principal seria a gente levar a sério isso. A questão do estilo de vida traz muito mais impacto do que os outros tratamentos. Claro. Meu querido, Instituto do Coração, a clínica que o Dr. Caio trabalha e tem uma equipe lá de quantos médicos?
9 médicos agora. 9 médicos, tem mais uma nutricionista. Uma nutricionista, 2 fisioterapeutas. E claro, toda a Doutor Leandro, que eu conheço de lá, um grande abraço. Deve estar nos assistindo, com certeza. Com certeza. Você quer deixar o telefone do Instituto do Coração? É 3222-0044. 3222-0044. Isso. Instituto do Coração. Eu tenho página no Facebook. A página é em corlages.com.br. Em corlages.com.br. A gente tem no Instagram também, em corlages, em cor_lages. Então pode seguir pelo Instagram ou pelo Facebook. Então tá aí, ó, o contato, e te agradecer imensamente. Eu que agradeço por ter vindo participar desse programa, trazer o seu conhecimento, que com certeza fez um programa muito gostoso. Foi muito bom tê-lo no programa, com certeza. Que bom, eu que agradeço. Um abraço. Tá bom, Carlos, muito obrigado. Agora vamos nós dois olhando para aquela câmera, vamos nos despedir dos nossos telespectadores e para os ouvintes da rádio. Um grande abraço, pessoal da Rádio 101 FM, que me acompanha o sábado pela manhã. Um caloroso abraço a todos vocês. E dizer que a paz esteja no coração de vocês. Gratidão a todos e até o próximo programa. É hora de pagar menos. No Miatã é tempo de economizar. Segunda e terça, compre e pague com cheque para 60 dias. Quarta, pague menos no açougue. Quinta e sábado, feirão de frutas e verduras. No fim de semana, tudo para deixar mais gostoso o churrasco com a família. É hora de pagar menos. É dia de Miatã, que está presente nos melhores momentos da sua vida. Pizzaria Benevenuti, onde preço e qualidade caminham juntos. São mais de 50 deliciosos sabores de pizza assadas no forno a lenha. E você recebe no conforto da sua casa sem taxa de entrega. Pizzaria Benevenuti, telefone 99969-7292 e 3222-0505. A Clínica Anime, unidade de tratamento oncológico, está situada no 3º andar do edifício Anime, em Lages. Com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas Dr. Pedro Ervin Specht Schurman e Dra. Maite de Liz Vassen Schurman. A Anime tornou-se referência, atuando na pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Anime, qualidade de vida construímos com você.